Bem-vindos, queridos amigos, ao novo canal História Viva, cenário Segunda Guerra Mundial. Dê o seu like, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e as notificações. Compartilhe com seus amigos para que todos possam ver o nosso conteúdo. Precisamos da sua ajuda para o crescimento do canal. Se você deseja comprar os livros que eu utilizo para o estudo da Segunda Guerra Mundial, vou deixar os links nas descrições dos vídeos. Para quem deseja iniciar os seus estudos da Segunda Guerra Mundial, também vou deixar links dos livros recomendados na descrição dos vídeos. Invista no seu conhecimento e aprendizado. Agora vamos para a vinheta. A misteriosa ação de combate. Revista O Expedicionário, a voz dos que não ficaram em Pistoia. Revisado, ajustado e complementado por mim, Carlos Ebold. Alguns comentários iniciais. Primeiramente, agradeço a todos pelos comentários. Coloco novamente o segundo capítulo do O Misterioso Fim do Cruzador Bahia, com o som ajustado. Durante a mixagem da plataforma, o som de fundo ficou desnivelado com a voz. Isso ocorreu em 3 vídeos, devido ao codec que utilizei na música de fundo. Para aumentar o conhecimento de todos, adicionei a esse vídeo novas informações para complementar o vídeo anterior. Peço desculpas pelos atrasos, pois ainda me encontro com problemas de saúde na família. Também aproveito para agradecer o carinho e atenção para comigo. Vamos então à matéria. Na manhã do dia 13 de junho, o contratorpedeiro Babitonga navegava em pleno Atlântico, na estação 13, quando seu sonar estabeleceu contato com um corpo submerso, navegando lentamente. Como a guerra terminara, o comandante interrogou as autoridades navais do Nordeste para saber se havia algum submarino brasileiro ou aliado navegando naquela área. A resposta foi negativa, mas mesmo assim o navio executou novas passagens examinando o alvo com o ecobatímetro, que confirmou ser ele um submarino. Foi então sinalizado com o transmissor de som para que ele subisse à superfície e se rendesse, conforme as ordens do grande-almirante Karl Dönitz. Nada aconteceu. Assim, foi iniciado o ataque, primeiro com uma salva de bombas Red Hawk e depois com cargas de média e grande profundidade. Observou-se óleo à superfície e um casco escuro, que aflorou por instantes antes de mergulhar novamente. E como o contato não foi restabelecido, o comandante registrou o submarino como definitivamente destruído. Mesmo assim, nos dias seguintes, o contratorpedeiro Babitonga, auxiliado pelo contratorpedeiro Marcílio Dias e pelo caça-submarino Grajaú, varreram a área com sonar sem obter resultado algum. Havia, portanto, um submarino naquela área, talvez até mais de um, já que aquelas belas naves costumavam navegar em pares. Na verdade, no dia 17 de julho, barcos pesqueiros avistaram 2 submarinos, não identificados, navegando ao largo do litoral brasileiro, rumo ao sul. O fato não pôde ser totalmente comprovado, mas dias depois um submarino alemão chegou à Argentina. Como afundou o Bahia? Construído na Inglaterra em 1910, o cruzador Bahia e seu irmão gêmeo, cruzador Rio Grande do Sul, eram parte de um plano de reequipamento e modernização da frota, que também incluíam os encouraçados de Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Moderno para sua época, ele já estava obsoleto quando começou a Segunda Guerra Mundial, 30 anos mais tarde. É verdade que sofrera diversas modificações e melhorias, sendo equipado com novos rádios, sistema de pontaria aperfeiçoado, canhões antiaéreos automáticos ORLCOM de 20 mm e cargas de profundidade, além de morteiros antissubmarino Red Hawk e sonar
para enfrentar a ameaça dos submersíveis alemães. Canhões antiaéreos automáticos Oerlikon de 20 mm. Foi uma série de canhões automáticos baseados em um projeto original do canhão alemão Becker, tipo M2 de 20 mm, criado no início da Primeira Guerra Mundial. O canhão Oerlikon foi instalado a bordo de navios da Marinha dos Estados Unidos a partir de 1942, substituindo a metralhadora M2 Browning. A alimentação de munição era normalmente feita por um carregador de tambor contendo 60 cartuchos, posicionado no topo da arma. Durante os disparos sustentados, o carregador deve ser trocado frequentemente, reduzindo a cadência efetiva de tiro. O artilheiro é preso à arma por um cinto e suporte para os ombros. Por esta razão, existiam recursos de ajuste da altura para compensar os artilheiros de diferentes tamanhos. Foi usado extensivamente e eficazmente contra submarinos inimigos montados nos convésios das belonaves. Tornou-se muito famoso, tendo a função de canhão antiaéreo naval, proporcionando uma defesa eficaz a distâncias curtas, na prática até 1,5 km. Disparava 450 tiros por minuto. Suas versões mais modernas são utilizadas até os dias de hoje. Morteiros antissubmarino Hedgehog. O dispositivo foi desenvolvido pela Marinha Real Inglesa, entrando em serviço no ano de 1942. Disparava até 24 morteiros ao atacar um submarino inimigo. Foi instalado em navios de guerra como destroyers e corvetas, que faziam a escolta dos comboios durante a Segunda Guerra Mundial. Eram utilizadas para complementar os ataques com a utilização das cargas de profundidade. Os projéteis do morteiro empregavam espoletas de contato, carregando uma carga Torpex de 16 kg, 35 libras, em vez de espoletas de tempo ou batimétricas de profundidade. A sua detonação ocorria com contato diretamente contra uma superfície dura, como exemplo o casco de um submarino, tornando-a extremamente mortal, mais até que as cargas de profundidade. Cargas de profundidade. As cargas de profundidade foram criadas como arma de guerra antissubmarino, ASW. Quando lançada na água, próxima a um submersível inimigo, detonava a uma profundidade específica, submetendo o alvo a um poderoso e destrutivo choque hidráulico. À medida que a Batalha do Atlântico avançava, as forças britânicas tornavam-se particularmente adeptas às táticas com o uso das cargas de profundidade, formando os primeiros grupos de navios caçadores de submarinos alemães. Os navios geralmente usavam a S-Dick, o sonar, para detectar submarinos inimigos submersos. No entanto, para lançar suas cargas de profundidade, o navio tinha que passar exatamente em cima da mesma trajetória do submarino submerso. O dano de uma explosão subaquática inflige ao submarino uma poderosa onda de choque primária e, posteriormente, uma onda secundária. A onda de choque primária era a inicial, causada pela explosão, provocando danos ao pessoal e ao equipamento dentro do submarino. A onda de choque secundária é o resultado da expansão e contração cíclica das bolhas de gás, dobrando o submarino para frente e para trás, causando um rompimento catastrófico do casco. Essa ação física pode ser comparada a um simples teste, quando dobramos rapidamente uma régua de plástico para frente e para trás, por várias vezes até o seu rompimento. Sonar. O sonar opera por variações na velocidade do som, em especial no plano vertical. O som viaja mais lentamente na água doce do que na água salgada, embora a diferença seja bem pequena. A velocidade é determinada pelo módulo do volume da água e a densidade de massa do objeto inimigo. Assim equipado, o Bahia realizou numerosas patrulhas durante a guerra, escoltando comboios e patrulhando o mar em pontos determinados chamados de estações. Ali funcionou como um navio de apoio aos aviões norte-americanos que, partindo de Natal, voavam para a África. A Estação 13. Os pontos de vigilância eram chamados e determinados por estações,
localizados no Oceano Atlântico. Existiam várias estações, postos de vigilância e monitoramento realizado pela Marinha do Brasil em parceria com a Aeronáutica FAB. A Estação 13 era um ponto de vigilância sob responsabilidade do Brasil, tendo a função de proteção dos navios e aviões que por ali passavam. Serviam de apoio aos aviões norte-americanos que, partindo de Natal, voavam para a África, mais precisamente para a cidade de Dakar, no Senegal. A Estação 13 se localizava a distâncias aproximadas de 85 km de Penedos de São Pedro e São Paulo, 580 km de Fernando de Noronha e 880 km da cidade de Natal. Uma breve história. Quando a guerra começou, o Bahia foi enviado ao Nordeste, arvorando o pavilhão do contra-almirante George Dogsworth Martins, sob cujo comando executou uma série de bem-sucedidas patrulhas. Mais tarde foi entregue ao comando do capitão de fragata Garcia Dávila Pires de Albuquerque, que infelizmente pereceu no seu afundamento. No dia 17 de maio de 1943, atuando junto aos contratorpedeiros Jaguaribe, USS Moffitt e o USS Jouett, esses dois últimos norte-americanos, o Bahia participou do ataque e da destruição do submarino U-128. Também atacou e avariou outro submersível quando escoltava o comboio TB-15. Era, portanto, uma bela nave ativa e sua tripulação estava bem treinada, apesar de inegável obsolência do navio. O cruzador Bahia não poderia fazer frente sozinho a um submersível moderno, e provavelmente foi isso que aconteceu quando substituiu o contra-torpedeiro Bauru, que havia substituído o contra-torpedeiro Babitonga após a destruição do misterioso submarino na Estação 13. As testemunhas sobreviventes afirmam que a bela nave reduzira a marcha para lançar alvos em um exercício de tiro, e que os canhões automáticos de 20 mm tinham aberto fogo instantes antes da explosão fatal. O que teria acontecido? Uma hipótese tão plausível quanto a explicação oficial é que o rastro do torpedo acústico foi avistado pelos artilheiros segundos antes de bater na polpa e que eles tentaram destruí-lo, abrindo fogo com seus canhões de tiro rápido. É possível até que, no afã de acertar o torpedo, tenham atingido as cargas de profundidade estocadas na popa da bela nave. Mas essa hipótese parece pouco provável, sabendo-se da larga experiência de combate dos artilheiros. A tragédia do cruzador Bahia, trecho retirado da Revista Marítima Brasileira. Às 9 horas, o Bahia parou por alguns momentos a fim de ser lançado o alvo. O miúdo flutuante de madeira, encimado de uma bandeirola, deveria ficar a aproximadamente 2.000 metros da bela nave. Feito o lançamento, deu-se início então às manobras de afastamento. Times de artilheiros posicionados. Dentro de poucos instantes, o exercício começaria. Passados 10 minutos, no entanto, toda a tripulação seria surpreendida por estranhos tiros, diferente dos que estavam acostumados a escutar. A expectativa durou infelizmente poucos segundos. Lá pelo 5º ou 6º disparo, uma tremenda explosão sacudiu violentamente o velho barco. Gerei 2 teses e uma série de questionamentos com base na análise da ocorrência com o nosso cruzador Bahia. Nesse breve texto, lido anteriormente, podemos notar um ponto de atenção estranho e muito importante. Para isso, vou repetir o trecho que chama a nossa atenção. Passados 10 minutos, no entanto, toda a tripulação seria surpreendida por estranhos tiros, diferente dos que estavam acostumados a escutar. A expectativa durou, infelizmente, poucos segundos. Minha primeira tese. Seguindo assim, foram disparos não identificados.
segundos antes dos disparos dos canhões automáticos de 20 mm antiaéreos, realizados pelos artilheiros do cruzador Bahia. Os disparos poderiam ter sido feitos pelo submarino alemão objetivando a vingança? Minha segunda tese. O estranhamento dos disparos pode ter sido ocasionado pela visão do torpedo acústico avistado pela guarnição dos canhões automáticos de 20 mm antiaéreos. A guarnição começou a disparar em direção ao torpedo antes da voz de comando, antes da ordem de disparo do oficial comandante, na tentativa de destruí-lo antes que atingisse a sua bela nave. Alguns questionamentos. O porquê as autoridades navais, na época, ficaram despreocupadas com a ausência do contato via rádio do cruzador Bahia e não tomaram providências rápidas, sabendo que o contratorpedeiro Babitonga, na mesma área da Estação 13, já havia afundado um misterioso submarino no dia 13 de junho de 1945. O comandante do cruzador Bahia foi ou não informado que o contratorpedeiro Babitonga, no dia 13 de junho de 1945, havia afundado um misterioso submarino? Por que o governo brasileiro, em conjunto com o americano, não exigiu maiores explicações e documentações de bordo pertencentes ao submarino alemão U-977, que atracou em Buenos Aires em agosto de 1945? Por que não foram identificados os seus tripulantes e passageiros que estavam a bordo? Por que a documentação do submarino U-977 desapareceu ou foi destruída? Estas provavelmente são perguntas que nunca serão respondidas, mas os questionamentos permanecem vivos. O mistério do nosso cruzador Bahia ainda não foi solucionado. Talvez uma resposta definitiva só venha a aflorar quando, no futuro, os restos do cruzador forem examinados nas profundezas do Atlântico, onde agora repousam em paz. Comandante do U-977, Oberleutnant Zuzi, primeiro-tenente do mar, Heinz Schäfer. Mais à frente vou fazer um vídeo falando sobre esse submarino e comentando também sobre esse comandante. A localização do cruzador Bahia nos dias de hoje. A localização exata dos destroços do cruzador Bahia ainda é indeterminada. Sabe-se que se encontra provavelmente a 1000 metros de profundidade em área próxima a Penedos de São Pedro e São Paulo, conforme raio aproximado de localização apresentado no mapa definido pela Estação 13. Para conhecimento, essa área é infestada de tubarões. Os sobreviventes do cruzador Bahia também enfrentaram esse perigo durante o naufrágio e na tentativa, já nos botes, de salvar as suas vidas. Os destroços do misterioso submarino, afundado pelo Babitonga, também se encontram dentro dessa área na Estação 13. A procura por sobreviventes náufragos do cruzador Bahia foi encerrada no dia 14 de julho. Os submarinos alemães, passageiros, armas e seus comandantes. A chegada do U-530 do comandante Otto Wermuth à Argentina foi inesperada, como a recepção da Argentina também. Não informou a relação de passageiros do seu submarino, destruindo toda a documentação. O almirante brasileiro Jorge Dogsworth Martins disse acreditar que o U-530 afundou o cruzador Bahia. No livro de Schäfer, escrito pelo mesmo, deixa claro que a carga levada pelo seu submarino era anormal. Ao largo de Portugal, o oficial de número 1, sem o nome, foi acorrentado por reclamar, implorando que os torpedos fossem alijados da bela nave, levando o submarino de volta a um nível humanamente tolerável, com apenas 32 tripulantes a bordo. Na página 203, mesmo tendo desembarcado 16 homens, o espaço ainda era muito reduzido. Com exceção dos oficiais, todos dormiam em seus postos, e 12 homens no refeitório, que media 3,6 por 2,2 por 2 metros. O barco estava extremamente apertado. Não se podia sair do local onde se encontrava sem que fosse feita uma prévia consulta ao comandante. Pergunta:
o que estava ocupando todo esse espaço no submarino U-977. Hitler estabeleceu como regra fundamental a todos que ninguém poderá saber de nada que não seja absolutamente necessário e essencial durante o desempenho do dever. Mais uma passagem do livro do Stefan, página 184, é muito interessante. Em março de 1945, fui convidado ao QG da SS para assistir os testes de algumas novas armas, que, ao meu ver, eram extraordinárias. Fui apresentado ao comandante SS e a demonstração começou. Depois vi, em algumas fotos, um aparelho muito estranho e interessante. Logo perguntei e me informaram que se chamava o Raio da Morte. Fui agendado e convidado pela SS para assistir os testes do raio, programados para o dia seguinte, mas não pude estar presente, pois teria que retornar para a ação. Na Alemanha nazista, ninguém simplesmente era convidado ao QG da SS sem um grande motivo, principalmente para ver novas armas avançadas, a menos que estivesse de alguma forma envolvido com o desenvolvimento ou a transferência das mesmas para outro local. Pergunta: no caso do 977 transportar novas armas, para onde estaria levando? Para um local seguro? Heinz Schäfer também não informou a relação de passageiros do seu submarino, destruindo toda a documentação. Com base na rota e datas da chegada dos submarinos à Argentina, podemos desconfiar que um desses dois submarinos foi o responsável pelo afundamento do nosso cruzador Bahia. Ambos os comandantes, tanto do U-977 como do U-530, em seus interrogatórios, entraram em várias contradições. Mais à frente farei o vídeo da terceira parte do O Misterioso Fim do Cruzador Bahia, pois ainda existem mais algumas informações a serem passadas ao público. Agora vou aproveitar e responder a alguns senhores americanos, como também de outras nacionalidades. Com relação ao comentário do U-977, de histórias mais fantasiosas que se seguiram à sua chegada. É com relação a este comentário e outros. Não, essa história não é fantasiosa, não. Muito pelo contrário, custou a vida de brasileiros. Dos 13 oficiais e 360 homens da tripulação, somente um oficial e 26 homens sobreviveram à tragédia. Se o comandante do U-977, Heinz Schäfer, não tinha nada a esconder, qual foi o motivo que o levou a não identificar os passageiros do seu submarino e destruir todas as suas documentações? As documentações do U-530 também foram destruídas pelo seu comandante Otto Wermuth. Foram transferidos para o Brasil os dois submarinos, o U-977 e o U-530, antes de serem encaminhados para os americanos. Pouquíssimos livros no exterior comentam esse fato. Acho que nem possuem conhecimento disso. A contagem dos torpedos do U-977 mostrava que nenhum fora disparado, mas os torpedos do U-530 não estavam completos. Ora, se as documentações de ambos os submarinos foram destruídas, ficaria muito fácil transferir os torpedos do U-530 para o U-977, sem a possibilidade de conferência, pois, como comentado anteriormente, as documentações de ambos os submarinos e as listas de passageiros foram destruídas. Qual foi o motivo que levou o comandante Otto Wermuth do U-530 a remover o canhão? Enquanto não houver um esclarecimento maior sobre o misterioso fim do cruzador Bahia, eu, como outros brasileiros, civis e militares, na ativa ou reserva, continuaremos a questionar sim esse fato, pois esses dois submarinos não cumpriram a ordem de rendição conforme ordenada pelo almirante Karl Donitz. Sendo assim, suas ações estavam na ilegalidade, talvez seguindo uma determinada missão passada diretamente pelo alto comando alemão. Ambos os submarinos navegaram por praticamente toda a costa do Brasil de forma ilegal,
sem se renderem ou se identificarem. Nossos heróis jamais serão esquecidos.